Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o tema é para lá de especial. É um momento muito especial que eu vou encontrar o meu querido amigo Tércio Vitor para falar do lançamento do nosso livro Conexões Autênticas, Estratégias Modernas de Marketing, que está fresquinho. Saiu agora em 2026 pela editora Actual e nós estamos muito felizes com esse lançamento, né? Não só porque o tema é extremamente interessante, fala de questões modernas, fala de questões atuais do marketing, fala de alguns desafios do marketing moderno, mas também porque esse livro ele nasceu nas entrevistas de podcast. Eu e o Vitor começamos a fazer esses podcasts, entrevistas. Certa vez o Técio falou: vamos fazer algumas entrevistas, né? E de vez em quando você vai soltando, publicando é, esse material. E quando nós olhamos para todo esse material, todas as entrevistas, nós vimos que não poderia ficar restrita apenas ao podcast. E aí fomos trabalhando, levou um tempo para que pudéssemos transcrever, ampliar, pesquisar, aprofundar, e o fruto desse trabalho foi o livro Conexões Autênticas, que saiu, né, e já está disponível nas principais livrarias, inclusive na Amazon, para ser adquirido de forma impressa, digital. O Técio, né, esse meu parceiro de podcast, parceiro de livro agora, ele é economista comportamental, especialista em gestão de marketing, de alta performance, estrategista de vida, carreiras e negócios. Técio, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso canal mais uma vez. Olá, professor Zenoni. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra e um prazer. Uma boa noite, né? Para você e para quem. Uma boa noite, bom dia, dependendo de horário de quem for nos assistir por aqui. Técio, esse livro, né, como eu estava dizendo nessa abertura, ele nasceu fruto destas entrevistas. E elas, né, estas entrevistas, elas tratavam de propósito como percepção de valor para produtos, para marcas, e falava dessa relação do propósito com o ESG, né, essa relação muito estreita entre esses dois conceitos. Falávamos também sobre o marketing de bem-estar, né, que também é um tema que está em evidência. As empresas estão cada vez mais preocupadas com essa ideia de bem-estar do funcionário, do consumidor, do fornecedor, do parceiro de negócios, né? Não se restringe apenas ao bem-estar dos colaboradores, mas uma visão ampliada desse conceito e também o marketing da conversa, né? E além de todos estes elementos, nós, em um determinado capítulo, que foi fruto também de uma entrevista, falávamos de growth marketing, que é essa visão de crescimento, mas não é apenas um crescimento aleatório, é um crescimento planejado, é um crescimento estratégico e é um crescimento que é sustentado. Não estamos falando aqui de sustentabilidade apenas, nós estamos falando de algo que a empresa possa crescer e depois não tem os efeitos colaterais de um crescimento. Ou seja, uma empresa que começa a perder o seu foco, os seus objetivos, a sua missão e o seu próprio propósito. Então, por isso que nós acabamos colocando essa visão do growth marketing, que é outro tema que está em evidência nas organizações, né? Sim. Na verdade, tanto na perspectiva mercadológica, do marketing, quanto na perspectiva econômica, da economia, onde os mercados são constituídos, né? Tem que haver o crescimento e o desenvolvimento, né? Não pode ser só apenas o crescer, porque isso pode gerar uma bolha e em dado momento estoura e tudo
vai por água abaixo. Tem que ter o desenvolvimento. E no livro a gente traz aí, o livro ele é bastante significativo porque ele está estruturado em três etapas, digamos assim, ou três capítulos, ou três vertentes, que é justamente o marketing de propósito, onde as empresas podem, através dos atributos do propósito, ela pode mapear os atributos de propósito e aplicar tanto nas ações mercadológicas quanto nas questões internas de clima organizacional. E isso é refletido no mercado, né? O propósito, quando ele é orientado para o mercado, ele é percebido do ponto de vista do consumidor como uma marca de valor. Ou seja, o propósito ele aumenta a percepção de valor por parte do consumidor em termos de marcas nas entregas também, né? Através de produtos e serviços. E quando a gente fala de propósito dessa forma, uma vez que o propósito é algo abstrato, parece até algo filosófico, teórico e romântico, mas não é. Existem muitos cases de empresas, de marcas, que hoje são líderes globais nos seus segmentos de mercado, que têm essa orientação para o mercado pelo propósito. Porque o propósito ele é aquele que traz clareza e direção para as nossas escolhas. Sim. E na questão, só falando brevemente, né, a gente Hum, podemos nos aprofundar um pouco mais nisso, mas numa outra vertente do livro, uma outra etapa, fala do bem-estar. O bem-estar hoje também é a moeda de troca dentro do mundo corporativo, porque as empresas têm se empenhado, inclusive agora, recentemente, entrou em vigor aí a NR1, né? Onde as sim. empresas são responsáveis pela saúde e o bem-estar do colaborador, né? E as empresas têm buscado muitas iniciativas nessa questão de manter o bem-estar. Mas o marketing do bem-estar, o marketing enquanto esse processo gerencial sistêmico, ele traz para a pauta organizacional a questão da qualidade de vida. E traz uma contribuição muito grande, porque nessa busca e nessa tentativa das empresas em cuidar, sem, perdoe a redundância, cuidar do cuidado do funcionário, do colaborador, para que ele possa entregar melhor para o mercado, elas têm se limitado a algumas ações que têm surgido, tudo no campo da vida biológica e da vida psicológica. No livro a gente traz uma contribuição que transcende um pouco isso. Cuida e trata dessas duas partes que são essenciais para o ser humano, mas aprofunda um pouco mais nas questões da espiritualidade e faz isso de uma forma muito profissional, sem nenhuma conotação, entre aspas, religiosa. A gente fala de espiritualidade mesmo aplicada aos negócios, né? Então isso é bastante interessante. E essa conexão, essa visão holística, onde o líder, o CEO, o executivo, pode ter um olhar mais abrangente do ser humano enquanto colaborador. E na questão da conversa, o marketing da conversa, que é uma outra vertente do livro, é interessante porque nessa época de muitas ferramentas de informação e comunicação, a gente tem aí, né, na era das IAs, a gente tem muitas ferramentas de automação que permite uma escalabilidade e produtividade na interação com o consumidor. Mas se a gente não souber fazer isso com muito cuidado, equilíbrio e congruência e autenticidade, que é o diferencial competitivo, a gente pode perder aí a humanidade. E o que engaja e conecta com o consumidor é a humanidade, a despeito
de todas as ferramentas tecnológicas que o mercado disponibiliza no momento. Então, nesse pilar, nessa etapa do livro também, ele traz uma provocação e sugere algo nesse sentido, para que haja esse equilíbrio entre o uso racional das tecnologias sem perder a humanidade no processo. Sim. E é importante, né, lembrar que quando nós decidimos pelo título do livro, Conexões Autênticas, nós estávamos preocupados com a visão do ecossistema de negócios de cada organização. Hoje, fundamentalmente, um gestor precisa conhecer todo esse ecossistema e criar redes, conexões entre esse ecossistema, porque as estratégias devem ser feitas de maneira conjunta. E se essas estratégias precisam ser feitas de maneira conjunta, é importante alinhar os propósitos e alinhar a percepção de valor que nós vamos entregar para o mercado, né? Entendendo esse mercado, o consumidor, o comprador, o formador de opinião, né? Então, é fundamental. E também é importante nessa visão do ecossistema que estas conexões também tenham um alinhamento em relação as práticas de sustentabilidade, né? E também Sim, estejam alinhadas essa visão do bem-estar e essa visão da conversa. Então, quando nós colocamos esse título Conexões Autênticas, nós estávamos falando que esses princípios, né, de propósito, de bem-estar, de conversa, ou seja, de relacionamento, elas devem estar direcionadas para um crescimento conjunto, daí a importância do growth marketing, né? Porque ninguém quer entrar no mercado só quando um ganha ou o outro ganha, né? Esse ecossistema tem que ter uma geração de valor para todos os envolvidos, para todos os stakeholders. Daí que sim. surge a ideia do título Conexões Autênticas, né? Essa verdadeira conexões de troca, né? Onde existe ganho para todos os envolvidos e quando existe um alinhamento estratégico entregando para o mercado algo único, né? E isso eu achei fundamental e o que o diferencia de muitas obras, né, que estão no mercado editorial. Sim, a autenticidade, ela é, ela é o diferencial competitivo. Eu diria que ela é a moeda de troca. Ela é o novo petróleo. A autenticidade, a gente percebe que em todos os discursos corporativos, ela está em voga, mas ela é muito fácil na gramática e um pouco complexa na prática, porque a gente, observando aqui e acolá, a gente percebe ainda alguns desvios, né, dentro desse, digamos assim, processo de autenticidade. A autenticidade é um processo. E quando a gente fala aí dos três pilares do que estrutura o livro, do propósito, do marketing do bem-estar e do marketing da conversa, todos eles estão estruturados, né, dentro dessa questão da autenticidade. A autenticidade, o consumidor hoje, mais do que nunca, ele está muito atento a essas questões da autenticidade. O que é autenticidade dentro dessa visão de marketing, dessa visão de mercado? Autenticidade é a congruência, o equilíbrio entre aquilo que a nossa crença, a nossa mensagem e a nossa entrega para o mercado. E tudo isso está muito conectado com esses três pilares aí do livro. Por exemplo, crença é um dos atributos do propósito. Eu costumo dizer que quando a empresa pode mapear, eu sempre mapeio 7 atributos do propósito. São eles, e está descrito lá no livro, são eles: crença, valores, sonhos, causas, vocação, chamado e visão. Então, dentro do processo de autenticidade, a crença ela é um atributo do propósito. E
é aquilo que a empresa acredita, a mensagem que ela entrega, a mensagem que ela comunica e a entrega que ela faz através de seus produtos e serviços. Então há esse processo: crença, mensagem, entrega. E o consumidor, através dos muitos canais de comunicação disponível hoje para ele, que antigamente na propaganda ou na publicidade, que é ferramentas da comunicação do marketing, no modelo tradicional, a comunicação vinha de cima para baixo, era verticalizada. Então a empresa criava lá suas mensagens, comunicava com o mercado e é aquilo e tudo bem. Hoje não, hoje essa comunicação ela está horizontalizada e o consumidor ele percebe isso. Então quando você diz que acredita em algo, a sua comunicação, a sua mensagem com esse mercado e a sua entrega em forma de produtos ou serviço precisa ter congruência e coerência. Isso é autenticidade. E o consumidor, da parte do consumidor, ele consegue monitorar isso. Quando a empresa acredita em algo, essa crença, ela se conecta com a crença de muitos consumidores. E ali gera uma conexão. Aí, quando você comunica com esse público-alvo, que se conecta com essa crença, você gera um engajamento. Se conecta ali, você começa a interagir com esse público-alvo. E ele fica atento a essa entrega, para ver se esses produtos ou serviços, se essa marca, né, a gente falou muito de ESG também, em termos de mercado, em termos de meio ambiente, se essa marca e se essa entrega ela tem coerência, tem congruência com esses três pilares. Então, isso serve tanto para o mundo corporativo quanto para nossa vida individual, né? Nós Sem dúvida. precisamos ser assim. Então, as empresas hoje, as marcas, precisam tomar muito cuidado, porque essa comunicação é horizontalizada, o consumidor está atento, ele quer pertencer a grupos, ele quer ouvir, receber mensagens de empresas que acreditam naquilo que ele acredita. E aí nós estamos dentro da vertente do propósito. E cria pertencimento, porque hoje não basta você ter clientes, nós precisamos ter fãs, nós precisamos ter defensores de marcas. Isso é tão potente, digamos assim, mercadologicamente, que existem grupos de consumidores que ainda nem consumiram o produto em si e já defende a marca, porque sente que pertence àquele grupo, que tem uma conexão com aquele grupo. Isso vai fortalecendo. Então, a autenticidade ela é muito importante, não basta dizer, né, nos discursos, não basta dizer que nós temos autenticidade. O que vai mostrar o que vale mais dentro disso tudo é a percepção do consumidor. E ele vai, de uma forma voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, ele está atento a isso. Essa empresa acredita nisso, mas tem viés nessa comunicação, nessa mensagem que ela está entregando, ou nessa mensagem que ela está comunicando, ou nesse produto que ela está entregando. Então, isso compromete. Então, as empresas precisam ficar bem atentas a isso, porque a autenticidade não é só uma palavra bonita para estar nos discursos nem na gramática. Ela precisa, mais do que nunca, ser efetiva na prática. Sem dúvida alguma. E a estrutura desse livro, né, Técio, que nós desenvolvemos, ele, além da parte do texto em si, do capítulo em si, no final de cada um desses capítulos, nós apresentamos um resumo, né? E esse resumo ele é importante porque você pode, através desse resumo, ampliar a sua pesquisa, ver os pontos chaves, os conceitos que nortearam o capítulo,
Então, você pode utilizar esse resumo depois de ler o capítulo, você pode ter ali acesso a alguns insights resumidos, mas que podem auxiliar a buscar um novo livro que pode aprofundar um tema específico. Você pode pesquisar nas IAs, você pode, né, ir até o marqueteiro, porque vai encontrar o material, né, vai encontrar a entrevista que originou, né, que foi a base para o desenvolvimento do capítulo. Enfim, você tem essa possibilidade de transformar esse livro não num ponto de chegada, mas num ponto de partida, né, onde você pode aprofundar esse material. E também nós vamos encontrar algumas questões para análise e discussão. Então, você que é professor, você que é acadêmico, que está lá na sua metodologia de ensino, ao utilizar esse capítulo, esse livro, você poderá, naquelas questões de análise e discussão, conversar, passar isso para os alunos e discutir isso em sala de aula. Então, esse livro é uma obra viva que não termina nestas páginas. Ele só dá início, só é o pontapé inicial, né? Ele é a ponta do iceberg. Né? Eu olho para esse livro e eu começo a vislumbrar os estudantes, né, os acadêmicos da área de marketing, comunicação, jornalismo, administração e outras áreas afins, se aprofundando mais. Ele é um livro de fácil leitura, ele é gostoso de ler, ele está muito bem diagramado e impresso, e ele aborda assuntos assim de extremíssima relevância dentro do mundo, do contexto mercadológico que a gente vive. Então a ideia é essa mesma, a partir dessa leitura possa ampliar horizontes, né? A ideia é gerar insights, é a ponta do iceberg. Sim. Você E está com nós ele, você estou tá com com ele ele aqui, aí? Opa, estou com ele mostra aqui aqui. para os nossos ouvintes, né? Olha aqui, Olá, ó. Conexões Autênticas, um livro que ficou com uma capa muito bonita, muito Bonito, e que moderno. quer dizer muito, né? Essa imagem aí que está no centro diz muito sobre essas conexões, sobre essa autenticidade. Então ficou bem bacana. Nós agradecemos, inclusive, a editora atual que acreditou nesse projeto, né? E viabilizou essa nossa ideia, esse nosso sonho, né? Porque quando estávamos ainda no processo de transcrição do livro, nós já estávamos sonhando com ele é, nas mãos do mercado, né? Nas mãos dos consumidores, dos leitores e dos alunos e também dos empresários, porque esse livro, para aquele que está no mundo profissional, no mundo empresarial, ele também ajuda a direcionar o seu planejamento estratégico, as estratégias organizacionais, enfim, direcionando a empresa para aquilo que precisa ser feito, né? Esses temas não são mais temas de empresas futuristas ou empresas visionárias. São para empresas que hoje estão no mercado e que precisam urgentemente colocar em prática, se não todas, mas algumas das questões que foram apresentadas ao longo dessa obra, né? Parece que o Tércio congelou um pouquinho. Vamos ver se ele volta. Mas, enfim, o nosso trabalho aqui, nesse livro, que fala, né, de autenticidade, não é um discurso, é cultura, marketing não é manipulação, é relação, e conexão não se força, se constrói. Achei interessante esses três elementos que foram apresentados, né, na abertura do livro, porque é isso mesmo, né? Essa ideia de você estar trabalhando estas questões de uma maneira autêntica e, ao mesmo tempo, responsável, ao mesmo tempo ética, né? Porque a ética e a responsabilidade, elas acabaram norteando o desenvolvimento desse livro.
Bom, o meu parceiro aqui, ele caiu a conexão, mas nós já estamos no final, né? Nós já estamos no final desse nosso bate-papo, esperando, né, que vocês tenham gostado desse podcast um pouco diferente do normal, né? Que não foi apenas uma entrevista, foi uma apresentação de um resultado, uma prestação de contas em relação ao trabalho que nós realizamos ali no podcast e que fruto, né, desse trabalho, ele deu origem a esse livro que nós estamos muito contentes, eu e o Tércio ficamos felizes, né, de estar com esse material em mãos, ficamos esperando esse livro estar pronto e estar fisicamente em nossas mãos para poder marcar esse podcast. Então, esperamos ter apresentado para vocês esse material, esse lançamento que acontece, e vamos também dizendo, né, que vamos fazer mais temas durante o semestre, né? Existem outras entrevistas que vamos realizar. Então acompanhe o nosso canal, curtam, né? É importante o joinha, é importante que vocês se inscrevam no canal, que isso vai motivando, vai também realizando uma rede de contatos. Eu conheci o Técio através dessa entrevista, né? Então outras conexões autênticas podem acontecer graças a esse projeto, o Marqueteiro. Então, nos vemos em nosso próximo encontro, em nossa próxima entrevista. Até lá.